Fala, gente. Ramon Dias e Inter estão acertados e é Ramon Dias a escolha dos dirigentes colorados para substituir o Roger. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa escolha. Como que foi esse processo? O Zubeldia estava acertado com o Inter desistiu do Zubeldia, o Zubeldia desistiu do Inter. O que aconteceu nesse meio do caminho? O que o Inter está procurando, está buscando no Ramon Dias? E uma comparação que eu ouvi que em algum ponto faz sentido aqui. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui no canal. A primeira coisa que eu quero dividir com vocês é a seguinte. O Inter demitiu o Roger no Grenal no domingo porque já queria na segunda-feira começar a procurar um novo treinador. E aí na terça-feira, em Porto Alegre, no Brasil, se espalhou a notícia de que o Luiz Zubeldia era o novo técnico colorado. Até onde eu sei, eu vou dividir com vocês aqui, o Inter nunca acertou com o Zubeldia. Tá? Essa é a informação que eu tenho. E a gente vai falar sobre ela agora. O Inter demitiu o Roger no domingo à noite, ainda no vestiário do Beira-Rio, depois da derrota para o Grêmio, porque o ambiente ficou insustentável, o Inter não queria demitir o Roger, mas demitiu. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? E aí na segunda-feira de manhã, bem cedo, o Inter começou o processo de contratação do substituto do Roger. Fez uma reunião no CT Parque Gigante com todo mundo para começar a buscar nomes. E quando eu falo todo mundo, eu falo o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, o José Olavo Bisol, vice-futebol, o D'Alessandro, que é diretor esportivo, o André Mazuco, que é o diretor executivo, o Felipe D'Alegrave, que é advogado, faz parte do departamento de futebol como assistente jurídico, se eu não me engano, o Caco Sobrinho, que é gerente de mercado, todos esses caras estavam ali reunidos levantando nomes, né? O departamento de ciência de dados levantou nomes, o Capa levantou outros nomes, todo mundo começou a olhar. E na segunda-feira à tarde, o Inter começou os contatos. Começou os contatos para sondar e para conversar com treinadores. O Inter conversou com pelo menos 3 treinadores. 1, 2, 3. A gente sabe que um deles foi o Luiz Zubeldia, o outro foi o Ramon Dias e teve ainda mais um terceiro que eu não sei quem é. O Inter conversou com esses caras, fez chamada de vídeo, fez reunião e tal, tanto com o Luiz Zubeldia quanto com o Ramon Dias. E nas duas reuniões, o Inter fez perguntas como: e aí, o que tu está pensando para esse final de ano? Vai trabalhar, vai ficar parado, vai fazer um curso? O que tu vai fazer? Qual é o teu plano para 2026? Porque o Inter quer ter um técnico contratado agora que fica até o final de 2026. Beleza. E o que tu faria com esse elenco do Inter que a gente tem agora? A gente tem isso, no final do ano a gente vai poder fazer isso aqui. O que tu faria? Beleza. O Inter saiu dessas reuniões e disse: amanhã a gente retorna. Essa é a informação que eu tenho. Na segunda-feira, as reuniões aconteceram para levantar informações. Na terça-feira de manhã, o Inter se reuniu no Parque Gigante e começou a discutir as informações que tinha das reuniões. Olha, me reuni com o Zubeldia e foi assim, 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 me reuni com o Ramon Dias e foi assim, 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 me reuni com outro lá e foi assim, assim, assim. Além de cruzar as informações das reuniões, o Inter foi buscando relatos, referências, tanto do Zubeldia quanto do Ramon Dias. Né? O Zubeldia trabalhou no São Paulo recentemente, então tem muito profissional no Brasil que teve contato com o Zubeldia, e com o Ramon Dias, muito mais gente teve contato, porque o Ramon Dias chegou no Brasil antes, em 2023, trabalhou no Vasco e depois no Corinthians. O Inter buscou essas referências e o Inter definiu no final da manhã, início da tarde de terça-feira, que o nome era Ramon Dias. E aí, na terça à tarde, o Inter começa a negociar o contrato com o Ramon Dias, faz uma proposta para o Ramon Dias. E ao longo da tarde e início da noite, o Inter avança com o Ramon Dias. O relato que eu tenho é que o Inter não fez proposta para o Zubeldia, que não houve uma negociação financeira com o Zubeldia. A reunião foi boa, o Inter gostou, porque o perfil agrada, mas o Inter não negociou contrato com o Zubeldia. Essa é a informação que eu tenho. Tá? O Zubeldia, na conversa com o Inter, citou que teria, sim, uma reunião com a Federação Peruana, e isso em nenhum momento foi impeditivo, porque o Zubeldia disse: eu dou preferência por seguir trabalhando no Brasil. Né? Então isso não foi uma questão. E aí a proposta não foi feita para o Zubeldia, foi feita para o Ramon Dias. Tem um detalhe nessa linha do tempo aí que é o seguinte: nessa reunião, todo mundo sentou e votou.
Segundo o Inter, a informação que o Inter me repassou é que o nome do Ramon Dias foi uma unanimidade dentro do departamento de futebol. Tá? E que cada integrante dessa reunião tinha um voto. Nas redes sociais, muita gente diz que o Ramon Dias é uma indicação do D'Alessandro. O D'Alessandro foi treinado pelo Ramon Dias no River Plate. Ramon Dias é um ídolo do River Plate. E o D'Alessandro também foi treinado pelo Ramon Dias no São Lourenço. O São Lourenço de Almagro é o clube onde o D'Alessandro jogou antes de vir para o Inter, em 2008. O São Lourenço, do Ramon Dias e do D'Alessandro, elimina o River Plate naquela Libertadores. Pois bem, o que eu recebi de informação é que o D'Alessandro, nessa reunião, o voto dele tem o mesmo peso do voto do Mazuco, do voto do Bisol, do voto do Caco, do voto do Felipe Dallegrave, do voto do presidente do Inter. Todos eles têm o mesmo peso. Tá? Então essa história de que o D'Alessandro está trazendo o Ramon Dias, o Inter refuta, nega com veemência. Tá? Por que o Ramon Dias e não o Zubeldia? Porque o Inter... O que o Inter está procurando? O Inter procura alguém que dê uma resposta imediata, que consiga chegar e já mudar o ambiente, a forma de jogar e já consiga uma recuperação. E o Ramon Dias foi assim no Vasco e foi assim no Corinthians. E o Inter, nesse momento, pela derrota no Grenal, pelo 4-1 para o Palmeiras com 4 gols no primeiro tempo, por ter em 10 jogos só 2 vitórias, o Inter quer reagir imediatamente. E o Ramon Dias, 66 anos, o técnico argentino com mais títulos da história, são 17 títulos. Para o Inter, ele tem um perfil que casa mais com o momento, de dar um choque, né, de reagir mais. O Zubeldia tem 44 anos, é um técnico mais contemporâneo, agrada muita gente, é um futebol mais direto, é um futebol mais pragmático, é um futebol recuperou, já ataca. Mas, para o Inter, o Zubeldia ele tem mais cara de um projeto a médio e longo prazo. Um cara que casa mais com o começo de temporada, digamos assim. E o Ramon Dias é o cara ideal para começar agora. Essas são as informações. Tá? A partir de agora eu começo a dividir com vocês a minha opinião. O Zubeldia, ele tem muitas coisas que são importantes. E ele ajudaria o Inter em muitas coisas. Mas ele também traria uma intensidade e uma postura belicosa que talvez tensionasse mais o ambiente. O Zubeldia no São Paulo bateu boca com repórter, confrontou repórter. Isso é um acessório, isso não é o principal. Mas no momento que o Inter está, esse acessório, ele também pode pesar. Tá? Além do fato de ele ter mais cara de início de temporada. Na minha visão, o Ramon Dias, ele, pela idade, por estar trabalhando com o filho dele, ele está mais perto do fim da carreira. E ele é uma bola de segurança. Ele é uma bola de segurança. É um treinador veterano, veteraníssimo, que hoje divide com o filho a gestão do dia a dia. O filho trabalha mais a parte tática, ele trabalha mais a gestão do grupo, né? Estratégias e tal. E ele é uma bola de segurança. É um cara que não vai entregar um super time que vai jogar por música, mas ele também vai diminuir os riscos, especialmente riscos defensivos, né? Vai fazer um jogo mais seguro, mais comedido. Então é uma bola de segurança. Não tem nenhuma garantia de que o Ramon Dias vai cumprir esse contrato que está sendo acertado, que é até dezembro de 2026. Eu diria, inclusive, que a tendência é que ele não cumpra, porque é o histórico recente dele e o histórico recente do Inter. Né? Mas, para o momento, o Ramon Dias é uma bola de segurança. Eu recebi no SBT Esportes RS o Tim Langendorf. O Tim Langendorf, ele está na Rádio Inferno hoje, colorado, identificado, criador de conteúdo. E quando eu perguntei para ele do Ramon Dias, ele me disse assim, cara, o Ramon Dias me lembra muito o Vanderlei Luxemburgo. E eu disse, fala mais. E aí o Tim disse assim, cara, eles são treinadores vitoriosos, o Luxemburgo no Brasil, o Ramon Dias na Argentina, mas de alguma maneira eles estão mais para o fim da carreira do que para o início. E de alguma maneira fez sentido essa comparação do Tim
com o Luxemburgo. Mas eu ainda vejo o Ramon Dias com um degrau abaixo do Luxemburgo. O Luxemburgo me parece que está mais perto do fim da carreira, tanto que ele está há bastante tempo parado, e os trabalhos dele não foram bons recentemente. E o Ramon Dias tem trabalhos melhores recentemente. O Vasco e o Corinthians. Ainda que o último trabalho do Ramon Dias tenha sido o Olímpia do Paraguai, onde ele ficou só 7 jogos. 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Ramon Dias, ele traz essa experiência, né? O Ramon Dias, além de treinar o D'Alessandro, foi técnico do Gabriel Mercado. Foi técnico do Kudê e de outros vários jogadores argentinos dessa geração da Argentina dos anos 90 e início dos anos 2000. Gajardo, Ortega, Crespo e uma infinidade, né? Então, ele é um cara com muita experiência. É um cara com muita experiência que, de alguma maneira, vai dar esse estofo que o Inter acredita precisar nesse momento, tá? Eu confesso para vocês que a decisão de trocar de treinador agora, em outubro praticamente, ela é bastante arriscada, tá? E das opções, nenhuma delas assim agrada, né, em todos os quesitos. E eu, nesse momento, eu estou mais inclinado a entender que a escolha foi a correta para o momento. Mas eu também não tenho muita convicção, tá? Eu estou sendo 100% sincero aqui. Eu estou pensando enquanto eu estou falando com vocês aqui. Entendo o movimento que o Inter fez, mas eu não tenho a plena convicção. Porque ao mesmo tempo em que ele vai dar estabilidade para o time, em tese, vai fazer força para sair da parte de baixo da tabela. E é isso. O Zubeldia poderia ir para um outro lado, mas o Zubeldia tem um perfil que não casa plenamente com o momento, a meu ver, né? A meu ver. Quero saber a tua opinião. Ramon Dias, o técnico do Inter, comenta aqui embaixo, tá? Chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, pode te inscrever e ativar as notificações aí. Tô sempre com a força da KTO, kto.bet.br. A KTO tá te esperando com a Liga do Milhão e o Clube KTO, tá? Site proibido para menores de 18 anos, joga com responsabilidade. E aí, já dá o teu palpite aí para Juventude Inter, a estreia de Ramon Dias. Vai na KTO lá, faz a tua fé. Beleza? Até a próxima, gente. Um grande abraço. Tchau.